Oi galera, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais um vídeo, retomando, né, o canal, que fazia algumas semanas que eu não posto, mas vou voltar a postar, espero voltar com tudo, ajudando vocês, e sempre que vocês tiverem dúvida ou sugestão de vídeo, pode colocar aqui, que agora eu vou estar tentando colocar sempre vídeo aqui no canal. Bom, e lembrando que eu não coloco vídeo só sobre história, eu coloco sobre geografia ou qualquer outra matéria que você tenha alguma dúvida. Inclusive, eu estava pensando em colocar um vídeo sobre física, de como transformar graus Kelvin em graus Celsius. Então, se vocês quiserem, comentar aqui embaixo que eu coloco para vocês. Então, antes de começar o vídeo, já se inscrevam, deixem um like e compartilhem com seus amigos para essa pequena aulinha de hoje. E no vídeo de hoje eu vou explicar de como se deu a crise no feudalismo e como a Idade Média surgiu a partir do feudalismo. E também como ocorreu a queimada de bruxas dentro da Idade Média. Bom, para começar, na crise do feudalismo, a gente tem que entender primeiro o que foi o feudalismo. O feudalismo era um conjunto de pessoas em que tinham o dono da terra e as outras pessoas que eram os seus servos. Este dono da terra era um dono muito rico e que meio que ele tinha uma propriedade. As pessoas eram meio que propriedade deles. Não eram escravos, não chegavam a ser escravos, mas eram servos. Eles trabalhavam para esse senhor. Tudo que eles produziam na terra do senhor, parte ficava com eles e a outra parte ficava com o senhor da terra, o dono da terra no caso. E eles tinham que pagar impostos para usar todas as ferramentas que tinham, né? Para usar até o poço. Eles tinham um pedaço de terras que eram divididos entre os servos e o dono da terra, que era para caçar. Todos podiam caçar nesse pedaço de terra e cultivar as suas coisas. E assim eles viviam em conjunto. É como se tem hoje, como uma pessoa que trabalha e recebe o seu salário. No caso, naquele tempo, eles trabalhavam, produziam para si e para o senhor da terra. Porque eles tinham que dar para o senhor da terra, que era como se fosse um aluguel, né? Porque eles estavam na terra do senhor. Nessa época surge muito forte o patriarcado, que é quando o homem, o chefe da família no caso, é quem manda na sua família. Quando o homem casa com a mulher, ele se torna o proprietário da mulher e dos filhos. E foi aí que surgiu toda aquela ideia de que a mulher tinha que casar virgem e que ela tinha que passar das mãos do pai para as mãos do marido. Só poderia ter apenas um namorado e casar com ele. E os filhos do pai eram propriedade do pai. Ou seja, se o seu pai dissesse que você tinha que casar com alguma pessoa, você era obrigado a casar com essa pessoa, não tinha para onde correr. Bom, com as guerras que houveram no feudalismo, os donos das terras acabaram ficando meio que pobres por causa dessas... Pobres não, eles acabaram perdendo um pouco das suas riquezas por causa dessas guerras. Eles tiveram bastante prejuízo. Então, aquelas terras que eram compartilhadas com os servos, as florestas onde eles caçavam, eles quiseram pegar para eles e tornar uma propriedade privada só deles. E, obviamente, os servos não gostaram dessa ideia, porque a terra era de todos, não era só dos proprietários da terra. Então, houve bastante guerra camponesas, em que os camponeses se juntavam e lutavam pelos pedaços de terra, lutavam com as bruxas. Aí mais pra frente do vídeo eu vou explicar como é que era essa luta com as bruxas, etc. Então guardem essa informação aí. Bom, por agora nós vamos entender um pouquinho sobre o Santo Agostinho. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre o Santo Agostinho e o que ele tem a ver com essa parte da história. Mas, por enquanto, vamos só recapitular assim por cima a história dele. Bom, ele se converteu aos 30 anos ao cristianismo, 30 e alguma coisa mais ou menos. E na ideia dele, tinha duas cidades, que era a cidade de Deus e a cidade dos homens.
A cidade de Deus era a cidade pura, onde ficavam as almas e toda a pureza e toda a bondade. A cidade dos homens era a cidade meio que do corpo e do pecado, onde tinham os pensamentos pecaminosos, todas as coisas ruins eram da cidade dos homens. E você tinha que escolher em qual das cidades você queria viver, né? O melhor para se viver nesse pensamento, obviamente, era a cidade de Deus, em que você vivia pela sua alma, você vivia para fazer o bem para as pessoas e para ser uma pessoa reta de coração. Mas não era assim, tipo assim, se eu viver na cidade de Deus, eu vou pro céu. Não. Você tinha que viver na cidade de Deus porque era a melhor maneira de viver segundo o pensamento dele. Mas quem ia decidir se você ia para o céu era Deus. Independente se você viveu na cidade dos homens ou de Deus, quem ia decidir se você ia para o céu era Deus, independente da sua vida inteira. Mas, como eu disse, no pensamento dele, o melhor caminho para se viver era a cidade de Deus, era viver na pureza, na santidade e com as coisas do Espírito. Mas você deve estar se perguntando o que Santo Agostinho tem a ver com a Idade Média e com tudo isso. Bom, o Santo Agostinho, ele viveu na época da Baixa Idade Média, no século IX ao século XV. E esse pensamento do Santo Agostinho, ele influenciou muito em como a Igreja Católica vivia naquela época. Ele se converteu, depois virou padre e depois bispo. Então, o pensamento dele era muito influenciado pela Igreja Católica, ou melhor, a Igreja Católica se influenciava no pensamento dele. Nessa época da Baixa Idade Média, havia muita fome e ocorreu também a peste negra. E a cidade de Roma, né, e todo aquele território estava passando por uma crise imensa. E também ocorria as guerras dos camponeses que se rebelavam contra o Senhor das Terras. Então, tava tipo assim, uma terra cheia de fome, de doenças, e a igreja, ela tinha que reagir a esse novo mundo que estava acontecendo. As pessoas não estavam mais respeitando a igreja como se devia, podemos dizer assim. As pessoas estavam mais preocupadas em se salvar das suas coisas, em participar das revoltas camponesas. E então a igreja estava meio que sendo deixada de lado pelas pessoas. E a igreja tinha que reagir disso por algum modo, porque a igreja tinha que ser o centro e as pessoas tinham que viver para a igreja, segundo o pensamento deles, né? E como eu falei lá no começo do vídeo, o que ajudavam as pessoas a se rebelarem eram as bruxas. Que não eram bruxas assim como a gente conhece, né? Como a gente imagina. Eram simplesmente mulheres, parteiras ou curadeiras da época, como uma espécie de médicas da época, né? Elas tinham conhecimentos gerais sobre o corpo humano e sempre se encontravam para trocar conhecimentos sobre o corpo humano. Elas eram realmente como médicas da época. E por elas serem aquelas parteiras que estavam sempre cuidando da família, principalmente as famílias pobres e carentes que não tinham dinheiro, elas ajudavam muito as mulheres a parirem as crianças e também cuidavam de quem estava doente e quem precisava delas. E por isso elas se tornaram muito queridas naquela época. Então tudo o que elas fizessem acabava que as pessoas que achavam que devia alguma coisa para elas, né, por elas terem cuidado deles, por gratidão mesmo, iam e ajudavam a elas no que elas estavam precisando. E elas estavam lutando contra os senhores da terra e os camponeses iam e ajudavam elas, porque eles tinham gratidão por o que elas tinham feito por eles. Aí que entra a igreja e o pensamento de Agostinho. Bom, como a gente sabe, está escrito na Bíblia que a primeira pessoa que pecou no mundo foi uma mulher e que foi por causa dela que ocorreu o pecado no mundo e estamos até hoje. Que foi Eva que comeu a maçã proibida, enfim. Vocês sabem, né? E se não souberem, eu também faço um vídeo sobre isso se vocês quiserem. E como as pessoas que estavam sendo líder, né, da revolta camponesa eram mulheres,
E também as pessoas que cuidavam dos outros, como curadeira, eram mulheres. A igreja via essas mulheres curadeiras como que elas usavam magia negra para salvar a vida das pessoas, sabe? Que elas não, elas usavam chá e tal. E a igreja pensava que isso era uma forma delas terem um pacto com entidades. E enfim, elas curavam a vida dos outros porque elas tinham pactos e porque elas usavam poderes sobrenaturais e que elas não eram de Deus. Então, o que foi que a igreja pensou? Bom, essas mulheres estão tomando os fiéis da gente e são mulheres que vivem no pecado, elas não podem mais viver desse jeito. E aí, como vocês lembram, no pensamento de Agostinho, o corpo é pecaminoso e está na cidade dos homens. E a alma é pura e limpa e está na cidade de Deus. Aí a igreja olhou para essas mulheres e pensou assim: como essas mulheres têm pacto, elas não podem mais ser salvas. Só o que pode salvar elas é a morte. A alma delas pode ser que ainda salve, mas o corpo não. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar essas mulheres, jogar elas no rio. Se elas sobreviverem, tudo bem, elas se arrependeram. Opa, se elas sobreviverem não, se elas morrerem, tudo bem, elas se arrependeram, não usaram poderes para se salvar, morreram e a alma dela tá com Deus. Agora, se elas sobreviverem desse afogamento, significa que elas usaram poderes malignos para se salvar. Então elas tinham que ser queimadas, para que de qualquer jeito elas morressem e o corpo delas fosse queimado e a alma fosse para Deus. Pois é, eu sei que você está imaginando agora, né? Eu também estou imaginando isso, como é que as pessoas faziam isso. Mas fazer o quê, né? Tá na história, vamos estudar. Enfim, essas mulheres sofreram muito nessa época porque eu não sei se elas tinham pacto. E se tiverem, cara, é meio que dar conta delas, né? Mas elas simplesmente usavam os conhecimentos de ancestrais. Elas só faziam chás e conhecimentos da época mesmo delas e conseguiam curar as pessoas. Elas tinham um conhecimento a mais como médicos mesmo, tinham meio que um dom, né? E as pessoas achavam, principalmente os religiosos, né? Achavam isso muito estranho, porque elas eram, principalmente por serem mulheres, e como se as mulheres não pudessem ser inteligentes, e por elas serem independentes, porque naquela época as mulheres tinham que casar e ser posse do marido. E antes de casar, elas eram a posse do pai. E essas mulheres não, elas não eram posse de ninguém, elas não eram casadas, não tinham filhos, nada, elas simplesmente viviam para cuidar dos outros. E a igreja viu que elas independentes estavam tendo muito poder em relação com as outras pessoas e podia meio que tomar o lugar da igreja. Então foi meio que a solução que a igreja encontrou para acabar com elas, digamos assim, foi queimá-las. E foi por isso que as mulheres eram queimadas antigamente. E, obviamente, a igreja não era punida por fazer isso, aliás, ela era apoiada por muitos, porque a igreja era o segmento de todos naquela época, era o poder máximo. Então, tudo que a igreja fazia, as pessoas tinham que acatar. Geralmente, essas mulheres nunca acatavam decisões da igreja, por isso a igreja ficava muito revoltada com elas. E fizeram isso, né? Queimaram elas como pretexto de que o corpo delas não tinha mais salvação e sua alma tinha que se salvar. E para a alma se salvar, elas tinham que morrer. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais longo porque eu dei várias explicações desde lá da crise do feudalismo. Enfim, se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado sobre o feudalismo, eu já tenho aqui no canal. E se vocês quiserem um vídeo sobre o Santo Agostinho, contando a vida dele, a história dele, eu posso fazer. Vocês têm que deixar os comentários aqui e eu faço também. E aquele lá de física também, se vocês quiserem, de como transformar graus Kelvin em graus Celsius. Vocês podem colocar aqui e deixar a sugestão de vídeo que eu faço, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, me digam, coloquem nos comentários aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos para eles ajudar eles, né, nas matérias. E se inscrevam e deixem um like se tenham gostado. Então é isso, pessoal. Tchau!